Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, trouxe para vocês um devocional na palavra do Senhor Jesus Cristo que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, que versículo maravilhoso, né? Falando o dia da eternidade. Essa expressão, né, chama a atenção do nosso coração, né? Mas o que eu quero falar com vocês é a respeito do que o apóstolo Pedro fala, que nós, a igreja, precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que significa isso? O apóstolo Pedro vai completar isso, ele vai explicar um pouco mais sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Ele vai dizer que nós precisamos, como igreja, crescer, que é inclusive da vontade de Deus, o Pai, que nós venhamos a crescer até chegar na estatura de Cristo. Se você quiser saber detalhes, se você quiser aprender mais sobre isso, venha participar do estudo que será feito hoje às 20 horas, ao vivo aqui no canal. Convido todos os irmãos. Voltando aqui ao assunto da igreja crescer, né? Em vários pontos no testamento do Senhor Jesus Cristo, são mostrados para nós que nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em ação de graças. Irmãos, cada um está falando de uma coisa. Mas o fato é que o que os apóstolos entenderam com Cristo é que ele nos chamou para crescermos. E esse crescimento, irmãos, em parte é em unidade e em parte é individual. Quando diz crescer no conhecimento de Cristo, está falando que nós precisamos crescer no mesmo conhecimento que ele tem. E isso é dado à igreja como um todo. Cada participante da igreja recebe a sua porção e coloca em prática essa porção. E coloca para fazer segundo aquilo que tem aprendido com Cristo. Então, irmãos, como igreja, nós fomos chamados a crescer no conhecimento que está em Cristo Jesus, revelado para nós através da palavra de Deus, segundo o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui na sua primeira carta, nos capítulos 1 e 2. O apóstolo Pedro vai comparar a palavra de Deus com o leite racional, né? Ou seja, é um leite que vai nos dando fundamento para desenvolvermos uma mente formada em Cristo, um raciocínio baseado naquilo que Cristo nos ensinou. E é tão interessante quando nós temos a oportunidade de ver de perto um bebezinho sendo amamentado por um leite e como ele vai crescendo e vai se desenvolvendo a partir daquela única alimentação. Irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo exatamente sobre isso. A palavra de Deus é o alimento que nos dá condições de crescer, de nos desenvolver. Mas ele também diz, lá em 2 Pedro 3,18, que fomos chamados a crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. E este é um chamado individual. Cada um de nós precisamos receber a nossa porção da graça.
Isso quem explica é o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios. Nós estudamos sobre esse assunto sábado, agora dia 5 de julho de 2025. E se você quiser saber mais sobre o assunto, basta que você pegue o estudo na aba Ao Vivo. O estudo se chama A Unidade da Fé e o Sangue do Testamento. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que convém a nós que sejamos dignos de caminhar segundo a nossa vocação, segundo aquilo que nós fomos chamados. E aqui o apóstolo Pedro diz exatamente qual é o chamado para a igreja. Olha, vocês foram chamados a crescer em graça, em conhecimento, por meio da palavra de Deus. Primeiro nós recebemos o leite, colocando a palavra em prática, nós vamos crescendo, nós vamos aumentando essa medida. E nós precisamos, dessa mesma maneira, trabalhar todos juntos, como igreja, para a edificação da igreja, para crescimento da igreja de Cristo. Se você não entende o significado disso, você precisa mergulhar nas Escrituras, você precisa aprender, porque o Senhor Jesus Cristo tem feito um chamado especial para a sua igreja, agora nos últimos dias. Eu convido você, venha participar conosco dos estudos bíblicos. Você que tem dificuldade de aprender a palavra de Deus, venha, traga um caderno, uma caneta, faça suas anotações, venha entender mais, porque o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos subindo, aumentando o nosso conhecimento. Deus, o Pai, teve por desejo que eu, você e toda a sua igreja que está espalhada sobre a terra venha ter uma determinada estatura de conhecimento espiritual, que é o mesmo conhecimento que está em Cristo Jesus. Então, se nós fomos chamados segundo a vontade do Pai, vamos correr para que isso aconteça. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui este devocional, mas se ele foi importante para você, se você aprendeu um pouco com relação às coisas que estou dizendo aqui, eu peço que você comente, curta, compartilhe, para que essa mensagem que foi importante também chegue para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.